No Salmo 119, verso 11. Salmos 119, verso 11. Tema que eu quero trabalhar com você nessa manhã é imunidade espiritual ou levando Deus a sério. Imunidade espiritual ou o título você escolhe, levando Deus a sério. Nossa geração, como sempre costumo dizer, tem sido desafiada ao entendimento distorcido em relação a Deus, de maneira que a frieza espiritual tem tomado conta de homens, mulheres, jovens, adolescentes. E isso tem chocado a gente, uma vez que quanto mais isso acontece, mais perdição se estabelece na nossa sociedade. A violência só altera, a iniquidade prospera, o homem tem estado confuso das suas próprias funções, identidade, destino. E uma pergunta que cabe para mim e para você nesse momento é: nós cantamos um louvor agora por último, né? Muito interessante, uma forma de música diferente, até nem tão congregacional assim, mas uma mensagem muito inspirativa, como dizia antigamente. E a realidade é que nós declaramos algumas coisas a respeito de Deus nos louvores, que a pergunta que cabe é: quem disse isso para você? Quem disse para você que Deus é o que você declara no louvor? Você tem condição de colocar a última letra, esse último louvor que nós cantamos? Presta atenção daquilo que você cantou. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, pode passar, Ele continua sendo bom. Quem falou com você? Quem disse para você que Deus é bom? Quem nos instrui para declarar louvores como este, senão a resposta cabível é a sua própria palavra? E quando eu trago para você, junto comigo, refletir nessa manhã a respeito disso, a primeira coisa que precisamos observar é que o salmista diz assim: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O maior desafio do salmista nesse momento, na sua reflexão, do seu relacionamento com Deus, o que traz em voga para ele o maior problema é o pecado. Para tanto, o que é pecado? Senão o que a própria Bíblia diz que é o desvio da direção em que o homem pode seguir no alcance de Deus. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É uma preocupação do salmista, uma vez que o pecado destrói, uma vez que o pecado corrói o caráter, uma vez que o pecado tem um peso de destruição das gerações,
E a cada dia é importante que tenhamos a noção de que a sociedade só piora, o homem só piora por causa do pecado. Porque o pecado é o desvio do propósito de Deus na vida do ser humano. Se você fizer uma reflexão, você vai encontrar muitas definições em relação ao pecado. Mas ontem, por exemplo, nós estávamos no encontro de casais, aqui dentro da cidade mesmo, junto com um pastor amigo, com os seus casais ali da igreja, e eu estava falando para ele da proposta de Deus para o casamento, é que o casamento seja venerado, uma coisa que é espiritual. Então, se eu não trato as coisas relacionais num propósito espiritual, cada vez mais eu vou angariando sobre mim e sobre a minha geração a possibilidade de destruição. Porque o pecado traz isso, a destruição, a desconexão do homem com Deus. Agora abra também 1 Coríntios capítulo 9, verso 25. 1 Coríntios 9, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 9, verso 25, quando vai também mostrar para nós uma forma de Paulo ver uma preparação espiritual que precisa acontecer comigo e com você, trazendo lá do texto de Salmos também essa questão de esconder a palavra no coração. Diz assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. O que esse texto está trazendo para nós? Fazendo com que aloque ao texto de Salmos do que nós precisamos ter da verdade bíblica. É que se eu, no propósito de esconder a palavra no meu coração, para não desviar nos meus caminhos, preciso fazer disso uma dinâmica de autossacrifício, de preparação, assim como um atleta faz, que subjuga tudo que é, tudo que tem, tudo que faz, por um propósito, alcançar um troféu. E o troféu do atleta, ele, segundo a palavra faz uma analogia, é que é uma coroa corruptível. Porque eu me lembro quando eu era criança, meu pai era muito maluco. Meu pai cismou de montar um time de futebol. E o time de futebol na roça, gente. Time de futebol na roça, a gente chamava de briga de faca. Né? Porque botava os caras em cima de um caminhão, levava lá para o interior, achava um campo de futebol e ia para o jogo. E normalmente aquele jogo acabava em briga, porque é um povo difícil, povo complicado, né? Genivaldo sabe como é que é isso aqui. Subia os caras lá, e eu ia junto com o papai, e chegava lá, vamos para um torneio, um se matando, um matando o outro lá, uma ignorância, aquela coisa toda da briga. Chegava no final, recebia um troféu. E o time que às vezes o papai montava, ganhava uns troféuzinhos, e aí a gente levava o troféu para casa. Aí ficava aqueles troços lá, desse tamanho, amarelo, de péssima qualidade, uns ferros que sustentavam o troféu, e no decorrer do tempo, aquele negócio começava a incomodar, porque mulher tudo incomoda dentro de casa também. Né? E aí começa a mexer com o troféu para cá, e mexe com o troféu para lá, e daqui a pouco o troféu caía, e começava a surgir as primeiras corrosão no troféu. Daqui a pouco você olhava, com pouco tempo o bicho estava todo cheio de ferrugem, né? Não se lembrava nem mais do campeonato, que campeonato era, né? Então, quando eu li esse texto, eu lembrei dos troféus do time de futebol de papai. Engraçado demais que um dia ele me levou junto e chegou lá, e eu era moleque, e ele me colocou para ser o árbitro do jogo. Papai não me amava não, agora que eu estou pensando, ele estava querendo me matar. Porque me botar como árbitro no meio de um ponto de briga daquele, né? E eu ainda dei um pênalti naquele jogo ainda, gente. Meu Deus do céu, eu só vi a hora que o povo começou a se arrumar lá, eu falei, eu vou morrer hoje, né?
Era essa realidade do troféu. Quando nós trazemos para aquilo que a palavra de Deus está dizendo, é preciso o quê? Para que você alcance uma coroa corruptível, um troféu corruptível. E a coroa que se refere o texto, era uma coroa feita de louro, que se colocava na cabeça. Por isso que você vê até hoje ainda, tem uma coroazinha lá na Grécia principalmente, uma coroa de verde, assim, umas folhas, que se coloca na cabeça, e parece que tem uma bandeira dessa aí, eu não sei se é dos Estados Unidos, tem uma figura que tem uma coroazinha de louro, né? Aquele louro que a gente coloca no feijão. É uma coroa corruptível. O que a Bíblia está dizendo aqui é que as pessoas esmurram o seu corpo, no verso 27, e reduzem a escravidão para que tenha uma coroa corruptível. Mas no verso 27 Paulo fala assim: mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. O texto mostra para nós, então, quando eu leio, é que eu consigo ver um doce e maravilhoso salmo, que no coração do salmista naquele momento se refere a algo preciosíssimo. Escondi a tua palavra no meu coração, porque a minha preocupação é não pecar contra ti. Só há uma referência nessa palavra de dedicação, de esconder a palavra para que não peque, alguém que ama a Deus. Só vai conseguir vencer o pecado quem, em todas as suas forças e formas, ama Deus incondicionalmente. Porque fora isso, no geral, a religiosidade faz de nós, a cada dia, como se fôssemos bonecos, que nós fomos moldados para: não faça isso porque vai acontecer aquilo, não faça isso porque pode acontecer aquilo. Mas na verdade, o grande cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, serão aqueles que vencerão o pecado por amor a Cristo. Porque a preocupação do salmista aqui é: eu escondi a tua palavra no meu coração, porque a minha preocupação, Pai, é não criar em você uma decepção comigo. Eu escondi a tua palavra no meu coração para que a partir dela eu ande nela e ela seja a minha estrada, o meu caminho, para não me deixar desviar, porque isso seria péssimo para o coração do Senhor. Eu vejo um salmista aqui preocupado com o coração de Deus. E eu vejo, Raquel e Rubinho, todos nós que precisamos estar atentos exatamente, não é o que nós estamos fazendo escondido ou o que deixamos de fazer. O que precisamos estar atentos é o quanto nós poderíamos decepcionar o coração de Deus. E isso só acontece quando nós amamos o Senhor, como deveria ser a proposta de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com toda a nossa força. Em contrapartida, o que se observa é um alto custo para a igreja a respeito da autoridade e influência da palavra de Deus nos corações dos cristãos de hoje em dia, porque a título de maldição ou de negociata, muitas vezes é assim que nós chegamos na igreja. Alguém disse assim: eu ouvi a tua palavra, ó Senhor, e ela encheu o meu coração de louvor e adoração. Que eu nunca perca de vista o valor inestimável da tua palavra em minha vida. Que eu nunca presuma nada por mim mesmo, mas permita que o Espírito Santo confirme a tua bendita vontade em meu viver todos os dias. Amém. Você sente o teor de amor? Você sente o teor de dedicação? Não porque é um Deus castrador, não porque é um Deus punidor, mas é um Deus que eu amo. É um Deus que já mandou o seu Filho na cruz por mim. Meus amados,
Se a obra de Deus ou a nossa convicção espiritual a cada dia não for neste molde de amar a Deus sobre todas as coisas, é como se nós vivêssemos enjaulados, é como se nós vivêssemos presos por algumas convicções religiosas, que a longo prazo ou a curto prazo, uma hora ou outra, a gente vai sair dessa prisão e vai revelar exatamente quem nós somos. Porque eu vejo o salmista aqui preocupado, não é com aquilo que eu vou fazer, é com aquilo que eu amo, com aquilo que eu creio, com aquilo com que eu me dedique. Eu vejo o salmista aqui preocupado, porque me parece que nós estamos tratando a palavra de Deus nos últimos dias com a falta de seriedade que ela requer. E a gente começa a tratar esse relacionamento espiritual como se fosse uma questão de sorte e azar. Isso traz somente destruição para todos, crentes ou não crentes. Uns banalizam e outros tratam como um jogo divertido de sorte e azar. O fato é que, se nós cristãos quisermos de fato sermos revestidos do poder e autoridade do Espírito Santo, precisamos dar mais importância ao nosso relacionamento com a palavra de Deus. Porque o texto é bem enfático quando diz: todo atleta em tudo se domina. Gente, quem tem uma vida de atleta, eu já falei isso aqui. Quando você começa a assistir a época das Olimpíadas, você vê que o cara que é jogador de futebol mesmo, se ele tiver um nível de gordura, ele coloca um metrômetro aqui, eu acho que o aparelho chama assim. Se ele tiver um nível de gordura X, ele está fora de preparo físico, ele vai ter que perder peso para poder jogar o futebol que ele joga. Os profissionais que fazem muita musculação, que competem, não é? Nós temos um competidor aqui dentro. Lucas, está aí, Lucas? Ah, está lá atrás. Ontem eu vi ele lá malhando, dando para focar lá no coisa, né? Ele trabalha com essa questão de fisiculturismo. Não pode ter gordura nenhuma porque você perde no peso, não é isso, Lucas? Na performance, você perde. Ou seja, uma dedicação total que precisa haver no atleta para vencer as suas competições. E Paulo traz então exatamente isso para nós, no sentido de trazer a responsabilidade ou vislumbre daquilo que nós de fato queremos viver em Deus. Porque muitas vezes, quando vivemos aquém disso, há uma certa hipocrisia, porque a gente quer, mas não se esforça. Porque o próprio texto diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. E essa é uma palavra que nos últimos tempos ninguém quer ouvir, não. A gente quer conformidade, né? Eu mantenho minha vida desse jeito, mas eu quero Deus. Eu mantenho a minha vida regrada, no sentido de satisfazer o meu ego e os meus prazeres, mas eu quero Deus. Então fica nesse jogo, e isso faz com que sejamos crentes frios, frágeis, fracos. E aí, para cair é uma questão de tempo, é fácil, porque a gente está muito acomodado. Eu botei assim: o conforto e a falta de segurança têm nos distraído. Preste atenção quando a gente tem uma luta, quando a gente tem uma notícia terrível. Olha, o médico retirou uma partezinha lá do tal órgão e mandou fazer biópsia. Neguinho corre para orar, corre para o joelho, corre para o jejum. O filho chegou em casa e a mãe descobriu alguma coisa suspeita na bolsa. Olhou alguma coisa no celular e viu uma mensagem meio estranha. Todo mundo corre para orar, todo mundo corre para jejuar, todo mundo corre para se dedicar. Mas o que nós precisamos observar exatamente nesse tempo é que essa banalização
do relacionamento com Deus está muito ligado à nossa forma de entender a palavra de Deus. E por isso esse entendimento nessa manhã precisa ser cabal, para que possamos admitir qual é o tipo de relacionamento que nós queremos ter realmente com Deus. E veja, eu não estou falando aqui para você ficar se auto-sacrificando, como faziam algumas religiões aí. Deus não quer o nosso sacrifício, Deus quer o nosso coração. Deus não quer você passando fome, Deus não quer você se automutilando. O nosso Deus já pagou na cruz todo o nosso sacrifício. Mas o que Deus quer de mim e de você é observar em nós qual é o nível de dedicação que nós temos em relação a Ele. E não é para isso e por isso que Ele vai nos amar. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então Ele já fez, Ele já deu, Ele já é, Ele já salvou você, amém ou não? Em contrapartida, qual é o nível de amor que eu e você temos em relação a Ele, para nos dedicarmos às coisas que são dEle? Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O fato é que se nós cristãos, de fato, quisermos ser revestidos de poder e autoridade do Espírito Santo, precisamos então dar mais importância a essa palavra. Paulo diz que a fé vem pelo ouvir. E de ouvir o quê? Ouvir o mundo e seus apelos, ouvir os influenciadores, ouvir a conversa fiada do seu amigo. Deixa eu te falar. Eu preciso dizer isso, ainda que seja um pouco arredio, mas nós estamos dando vazão e ouvido a muita verborragia diária, conversas diárias, regada de palavrão, e a gente não se incomoda mais com isso. E sabe qual é o problema disso? Corrompe o nosso coração. Porque água mole e pedra dura, você pode continuar. Água mole e pedra dura, você acha que o diabo trabalha como na nossa família? Você acha que o diabo trabalha como no seu caráter? Você acha que o diabo trabalha como no coração das crianças? Eu ouvi um relato de uma bruxa essa semana, de uma satanista, que ela falou: quando eu tinha 8 para 10 anos de idade, eu me interessei pelo espiritismo, ou sei lá, pela macumbaria, ou pelo satanismo lá no geral. Estou falando de religião aqui, estou falando do espiritual. E ela falou assim, e eu comecei a ler livros, eu comecei a buscar informação, e eu fui mergulhada nesse negócio, ao ponto de eu me relacionar diretamente com o que ela chamava de Satanás, e um outro nome que eu não vou declarar aqui. E ela falou, eu conversava com eles se relacionavam comigo. E sabe qual foi a influência que eu recebia deles? Eu colocava fone de ouvido e eu ficava ouvindo o tempo todo, e a minha alma era impregnada dessas coisas. Como nós estamos ouvindo as coisas hoje. As músicas hoje é tudo fone de ouvido. A frequência daquilo que nós estamos recebendo nas redes sociais hoje estão gerando uma frieza espiritual, emocional e psicológica na nossa geração, que é impressionante. Um menino é capaz de pegar um revólver e sedar os pais e matar na maior frieza, transmitindo para a namorada. Por quê? Porque a frequência que nós estamos recebendo nas redes sociais é uma frequência satânica. Ou a gente toma pé disso, ou a gente não vai dar conta. Eu sei que eu estou remando contra uma maré muito pesada, porque a minha casa também é assim. Mas ou a gente fica mais atento em relação a isso, ou a gente não vai dar conta. A gente não está dando conta. Preste atenção no seu filho, ele está frio com você. Preste atenção nas crianças, eles estão frios com os nossos sentimentos. Sabe por quê? Porque eles estão teleguiados. Eu nunca vi tanta frieza relacional na família como eu tenho visto hoje em dia. Há um torpor, a palavra é essa. Torpor é como se houvesse um capacete que foi colocado sobre as emoções da nossa geração,
que não consegue entrar nada a não ser que seja de dentro para fora. E de dentro para fora está vindo através da frequência que nós estamos recebendo das redes sociais. Só tem uma saída para nós. Está começando a acontecer uma reviravolta em muitos países. Aí essa semana eu li que a Suécia, me parece, a Suécia está abrindo mão das redes sociais, no ensino, está voltando todo mundo para o livro novamente. Que é a Suécia que eu falei que você foi. A Suécia não vai deixar celular entrar mais no colégio. Vamos voltar para o papel. Ou a gente volta, ou a gente vai se perder. Aliás, já estamos consertando o carro no meio da viagem, né? Mas para você que está começando a criar filhos agora, é hora de você começar a se prevenir. Quando Bruna proibia a gente de mostrar o celular para Vicente, eu ficava... Mas agora eu estou vendo que está muito pior. Muito pior do que a gente imagina. Escondi a tua palavra no meu coração. Então, como eu vou ter a minha fé robusta e fortalecida, se a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir? Nós queremos ouvir tudo hoje em dia, menos a palavra de Deus, gente. Nós queremos ouvir tudo, piadas o dia inteiro, vídeos o dia inteiro, menos a palavra de Deus. Ouvir o quê? Que o mundo e seus apelos, os influenciadores, as ideologias e ameaças. Ele disse que a fé só virá ouvindo a palavra de Deus. Não tem outro jeito. Ah, pastor, mas Deus se revelou a Saulo, que caiu do cavalo e se transformou em Paulo. Quantas vezes mais você viu isso acontecer? Deus é capaz de fazer? Claro que sim. Mas quantas vezes Ele vai fazer isso? Então, nós temos a primazia e o privilégio de hoje ter esse auditório quase lotado, porque vocês vieram aqui para ouvir a palavra de Deus, amém ou não? E é dela que gera no nosso coração a fé que precisamos para crer em Deus. Romanos 10, 17, leia comigo. E grife na sua Bíblia, porque você já abriu mão do seu celular na hora que eu estiver pregando. Vou proibir. Eu e Silas Malafaia. De sorte que a fé é pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir. Eu vou te desafiar. Vou te desafiar a ouvir essa semana, pelo menos, uma vez por dia, um sermão inteiro. Todo dia. 5 dias, 5 sermões. Eu falei com vocês que de manhã eu tenho uma oração pela manhã, eu mandei para alguns irmãos aí. E alguns pediram como é que é e tal. A oração pela manhã dura 40 minutos. E o cara ora. Aí Marcinha falou comigo, pastor, nunca vi uma oração tão completa. Eu falei, é verdade, ele vai orando por muitas coisas. Mas quando chega em 25 minutos, já está agoniado, doido para acabar o negócio. Por quê? Porque nós estamos com déficit de atenção. Nós já estamos treinados para a coisa ser rápida, Maurício. Nós queremos um vídeo rápido, por isso que o vídeo não pode demorar. E aí eu já não fico assistindo o vídeo, eu coloco o celular lá e vou fazer outra coisa, vou tomar um café, eu vou fazer uma outra coisa pela manhã, normalmente que eu faço isso, para ficar ouvindo. Porque se o crer vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus. Pelo contrário, nós estamos dando muita importância ao que não tem valor eterno. E esse é o problema da nossa geração, né? Incrível, né, gente? A gente chegar a ter que ouvir uma palavra como essa. A gente vai ter que voltar. Pastor, a gente vai ter que voltar aos pergaminhos? Não. Graças a Deus pelo papel. Mas a gente vai ter que voltar. Ou a gente volta, ou a gente se corrompe. Porque o salmista está chamando a atenção da gente.
estamos dando muita importância, sendo impregnado de valores mundanos, porque estão entrando na nossa alma e a gente sabe de tudo e de todos e muito pouco da palavra de Deus. A nossa associação vai parar de mandar para a gente a revistinha escrita da EBD. Só vai imprimir se a gente pagar e tal, né? Porque... E aí pastor Anísio me fez uma pergunta sarcástica. E ele perguntou assim: pastor, quantas pessoas pegam essa revista e leem? Falei, não sei. Nós não queremos ler mais nada. Nós queremos tudo mastigado, triturado, amassado, para ser regurgitado na nossa garganta, para não dar muito trabalho para a gente engolir. A coisa mais fácil que tem hoje em dia é pregar uma heresia, porque o povo não conhece Bíblia, não. É só montar aqui, pregar, o povo aceita tudo. E é por isso que essas igrejas estão cheias aí, batendo cabeça. Cuidado com essas igrejas muito cheias. Não estou dizendo que toda igreja é cheia, né? Mas tem muita coisa aí que você vai, você merece, você tem, você em Deus, aquele negócio todo mundo quer ouvir esse troço. Ninguém quer ouvir que você vai ter que jejuar, pagar preço, orar. Semana de oração nossa foi um arraso, pouca gente veio aqui orar. Pouca gente. Eu vim na terça-feira e na quinta-feira tinha uma mendigaria de gente aqui. O povo não quer orar, não. Daqui a pouco o povo não vai vir mais para a igreja, não. Isso é o caminho. Eu e você que temos que escolher aquilo que nós estamos querendo em Deus. Eu e você que temos que escolher o que nós estamos fazendo com a nossa vida espiritual. Cabe a mim, como profeta dessa igreja, chamar a sua atenção em relação a isso. Pouco relacionamento com Deus significa dizer que nós não temos nenhum tipo de amor profundo por Ele. E vou te dizer, quando o anticristo se levantar, só vai morrer por Jesus aquele que o ama sinceramente. Quando o anticristo se levantar, estão falando que já é a nossa geração. Estão falando que até o presidente dos Estados Unidos já é o anticristo. Estão falando muita coisa aí. Mas de fato, a nossa geração está acontecendo muita coisa que está na Bíblia, que antecede a volta de Jesus. Mas antes disso, o anticristo vai se levantar. E aí tem as correntes teológicas, eu não vou entrar nisso, né? Mas o fato é, aqueles que forem expostos a confessa Jesus ou morre, quem não ama Jesus vai morrer. Vai entregar, aliás. Quem não ama Jesus vai se entregar. Não, porque o conforto e a falta de segurança tem nos distraído em relação à questão espiritual. João 14, 21 diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Veja, qual é o princípio? Aquele que tem os meus mandamentos, segundo, que os guarda. Então esse é que é o que me ama, e aquele que me ama, eu virei a ele e me manifestarei a ele. Essa é a descrição perfeita do verdadeiro cristão. É aquele que tem o mandamento, é aquele que obedece, é aquele que vive regrado, apaixonado, é aquele que ama a palavra de Deus. Porque inclusive estão distorcendo essa palavra e estão traduzindo de uma maneira melhor. Eu tenho falado isso muito aqui com você. Até Luiz me perguntou essa semana: pastor, qual Bíblia que eu posso comprar? Toma cuidado com a Bíblia que você está comprando. Toma cuidado com as Bíblias que você vai ler.
porque estão dando uma conotação de tradução melhor, trazendo exatamente para o nosso conforto e para a nossa falsa segurança, uma palavra que massageia o ego humano e não coloca-nos diante de um verdadeiro amor e genuíno a Jesus. É um perigo isso, gente, porque é muito sutil e sorrateiro. Você imagina na cabeça dos jovens e adolescentes isso? O pastor Heber já dizia: jovem, sua chapa está ardendo, está quente. Naquela época, imagina agora. Imagina agora. Imagina agora. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. No verso 15, antes aí um pouquinho, diz: se me amais, guardais os meus mandamentos. Interessante é que essa afirmação coaduna com a pergunta de Jesus a Pedro: tu me amas? E a resposta de Pedro nós já conhecemos, foi o texto de ano passado. Por isso o nosso tema desse ano é a consolidação, porque não é simplesmente um querer, uma vontade, mas é de uma forma pragmática, colocar o nosso coração na palavra de Deus e obedecê-la, guardar a sua palavra. A política, a filosofia, a psicologia, a ciência, a poesia, a música, todas essas coisas são muito barulhentas, gastam a nossa atenção e sugam as nossas energias, mas não mudam as coisas essenciais da nossa vida. Onde nós precisamos de Deus, essas coisas não suprirão. Eu vou ler de novo. Política, filosofia, psicologia, ciência, poesia, música, entretenimento, todas essas coisas são barulhentas, gastam a nossa atenção e sugam as nossas energias e não suprem a nossa necessidade espiritual, que é única e exclusiva da palavra de Deus, da verdade de Deus, do verbo que se fez carne entre nós e habitou aqui, que é Jesus. Todas essas coisas passam e nos deixam iguais, sob os golpes impiedosos da vida, da dor e da morte, escreveu Tozer. Por sua vez, um bom sermão promove em homens nobres e mulheres virtuosas, podendo inclusive mudar o caráter. Deus me deu uma palavra muito abençoada ontem, para os casais onde a gente estava. Eu fui edificado por aquela palavra. Eu saí daquele lugar emocionado. Lá na minha alma, Deus falou uma coisa muito profunda comigo, daquilo que eu acabei de declarar. Porque aquilo que é precioso para Deus custou caro para Ele. Escuta isso. Aquilo que é precioso para Deus custou caro para Ele. Você custou caro para Deus. Você é precioso. Você é preciosa. Deus crucificou o Filho dele na cruz por você. Isso é o sinal do seu valor. E se aquilo que é precioso para Deus não for precioso para nós, nós estamos andando na mesma direção de Deus, mas numa forma paralela. A gente nunca converge, a gente está perto. E só está perto nunca vai ser abençoado nem salvo. E é o perigo da religiosidade. É o perigo de estar na igreja, é o perigo de não ter um confronto, eu espero que neste final de semana, no Vida Vitoriosa, muitos de nós aqui tenhamos um confronto de transformação, porque o que no geral acontece é que a gente vê pessoas que estão
andando paralelo àquilo que é a verdade de Deus e nunca são confrontados, ao ponto, pastor Edinho, de muitas vezes não ter um comportamento como deveria ter como cristão, mas dentro da igreja temos um comportamento mundano, atitudes mundanas, sentimentos mundanos. A palavra não entra, o evangelho não revela. Mas eu tenho dito aqui que tudo o que é muito comum, preste atenção nisso, perde o seu devido valor. Lembra que eu falei isso? Tudo que é muito comum perde o seu devido valor. E muitas vezes pelo fato de estarmos muito na igreja, constantemente nos cultos, constantemente ministrando, constantemente fazendo essas coisas da religião, a gente perde a essência. Isso é um perigo. A gente perder a essência. Quando a gente perde a essência, a gente perde o temor. E quando a gente perde o temor, a gente começa a viver o horror. Porque não tem coisa pior do que conhecer a palavra de Deus e não ser tocado mais por ela. Não tem coisa pior do que você conhecer a verdade de Deus e ela não ser mais verdade para você. É aquela história do parece, mas não é. Tem cara de que vive, mas está morto. Por isso, o maior perigo da nossa era são as distrações que nós temos vivido dentro das comunidades de fé. Por isso eu tenho falado com vocês aqui que nós estamos evitando muito de fazer eventos. Embora a gente tente, ainda tem muito evento, mas se eu der brecha, toda semana o povo quer fazer evento. Quer fazer isso, quer fazer aquilo outro. Nós não estamos nos concentrando na meditação daquilo que é. Por isso a sua célula não pode ser apenas um encontro de amigos para ficar enchendo a pança. A sua célula não pode ser um encontro apenas de amigos para ficar enchendo a pança. O que vai ter hoje para lanchar? Tem gente que se souber que a célula não vai ter lanche, não vai. Se começar a viver isso, a gente começa a perder a essência. E perdendo a essência é o perigo danado, porque a gente começa a ser apenas um grupo de amigos que se reúnem em nome de Deus. Estão fazendo nos Estados Unidos faz tempo. Se reúnem num bar em nome de Deus, todo mundo chapa no uísque, chapa na cerveja. Eu ouvi dizer que estão fazendo isso em Belo Horizonte também. Não é isso que nós queremos viver, não é isso que eu e você vamos viver, porque isso não mantém uma estrutura de fé, nos preparando para as pancadas que nós vamos viver na vida. Isso não nos prepara numa postura de soldado, guerreiro, porque veja, se a nossa luta não é contra a carne nem sangue, a gente sendo engodado por essas coisas, a gente nunca vai estar preparado para a guerra, para a batalha. Eu já contei para vocês uma história que diz que um pássaro, do tipo uma garça grandona, começou a viver num charco, e ali naquele charco tinha de tudo para ela, né? As guloseimas que ela precisava, as larvas que ela comia. Ela começou a se esconder num tronco de árvore, e ali ela vivia, né? Aquele ambiente, aquele ecossistema que ela se alimentava, e ao ponto de ela ficou tão acostumada com aquilo ali, que ela nem se incomodava mais em voar. E como o tempo foi passando, o barro foi começando a grudar nas penas dela, ela foi começando a ficar pesada, e eu vou voar para quê, né? Deixa eu quieto aqui. Só que houve um grande temporal, um grande vendaval, e aí arrasou com aquele vale. Inclusive o toco onde ele morava foi jogado no chão, houve uma enchente, secou depois, acabou tudo aquilo que ela tinha como fonte de sobrevivência. E agora, o que eu faço? Pensou aquela garça. E ela tentou esboçar um voo. Quando ela correu para tentar voar, as asas estavam todas pesadas, porque o tempo fez com que ela se acostumasse a não voar.
não tinha nem mais estrutura. Mas como a necessidade foi muito grande, ela começou a passar fome, e ela começou dia após dia tentando voar, tentando voar, tentando voar, tentando voar, até que um dia ela conseguiu alçar voo, e quando ela conseguiu voar e passar por aquele monte que cercava o vale, descobriu que mais na frente tinha um outro mundo, um outro vale, que ela poderia se sustentar durante o restante da sua história e da sua vida. A maior estratégia do inimigo é colocar a gente numa zona de conforto, num hábito comum diário, porque nós temos um grande problema com a força do hábito. Acho que tem um livro que o título dele é A Força do Hábito. A gente começa a fazer as coisas repetidas. E é tão assim que você vê, o seu colchão tem o seu corpo perfeitinho, né? Você pode ser o colchão melhor que você tiver. Com o tempo ele vai ficando de acordo com o seu peso, vai ficando aquele buraquinho perfeito. Oh, que quando a gente deita tão gostosinho, a gente fica de lado, a gente fica de barriga para cima, ou barriga para baixo, tanto faz, o colchão já sabe que é você, e você tem um amor profundo entre ele e você vai ficando naquilo ali, é ou não é? E aí a gente já levanta, faz as mesmas coisas, a gente no cotidiano, no nosso cérebro vai criando um caminho de prazer, e a nossa tendência é fazer as mesmas coisas todo dia do mesmo jeito. Quanto mais velho, pior. Quanto mais velho, pior. Até para escovar o dente, você escova do mesmo jeito. A forma como você escova o dente, a escova começa a pegar só numa parte do dente. E os dentistas, quando a gente vai, falam assim: o senhor tem que escovar melhor o dente. Dá vontade de dar um soco na cara dele, não é não? Mas você, rapaz, está pensando que eu não sei escovar dente? Não, é porque você acostuma a fazer a coisa do mesmo jeito, e a escova só pega em determinado dentro, vai criando um ambiente ali que vai dando, né? Quem é dentista que pode explicar para a gente, vai criando um monte de coisa. Depois tem que fazer uma raspagem terrível, quando você vai lá, sangra, e você fica: caramba, eu vou escovar melhor meu dente a partir de hoje, em nome de Jesus. Aí você sai de lá e começa a escovar do mesmo jeito, daqui a pouco está cheio de placa de novo. Falar nisso, eu preciso de um dentista. Por quê? Porque a gente cria o hábito de fazer as mesmas coisas do mesmo jeito todo dia, porque é confortável, seguro. E esse ambiente, esse caminho, faz com que a gente seja, a cada dia, moldado num projeto que, se não tiver nesse interim um relacionamento profundo com Deus, já era. A gente se torna um acomodado, e aí a gente tem um problema sério de uma fé que vai se esvaziando, vai se frustrando. Por fim, o que não entendemos é que o fato de termos a Bíblia disponível todo dia, do mesmo jeito, quantas eu quiser, faz com que às vezes eu desvalorize o fato de um relacionamento mais profundo com a palavra, com Deus e com a nossa vida espiritual. Se está tudo dando certo, para que orar? Se está tudo dando certo, para que ir na igreja, domingo de manhã e à noite ir no culto? Não. Pode ver. Sabe o que está acontecendo nas igrejas hoje? Um grupo vai no culto de manhã e outro grupo vai à noite. Você que estava pensando em não vir hoje à noite, se você não vier, você vai morrer. Está assim direto. Eu vou no seu velório. Qual hino você quer que eu cante? Eu ainda canto. Não vou nem olhar para a vela, porque senão ela fala que eu estou implicando com ela. Mas está assim. Um público está vindo de manhã e o outro está vindo à noite. Por quê? Porque a desculpa, eu já sei o que vai acontecer lá. Aí eu louvo a Deus, muitas vezes, quando eu recebo uma mensagem como eu recebi essa semana. Que é do casal que vai trazer o bebezinho. Que, né, chegou o bebezinho, eles ficam de resguardo, e está certo, tem que manter mesmo, porque hoje em dia tem tanta virose aí e tal. Ele falou assim: pastor, nós estamos com muita saudade da igreja, porque assistir de casa não é a mesma coisa.
Eu fico feliz de ouvir isso, né? Porque de fato não é, a gente sabe disso. Assistir de casa é assistir a televisão, é assistir um jogo, é assistir um programa. Não é a mesma coisa, não pode ser. Isso a gente faz por uma questão de impedimento, mas a gente não pode viver desse tipo, porque é confortável. É confortável. É hora de você sair dessa zona de conforto sua, porque a sua família está sendo engodada, a poeira está chegando, e quando a poeira chega e a maresia chega junto, vai criando uma estrutura, suas asas estão ficando ressequidas. Na hora que você precisar alçar voo para sobreviver, você não vai conseguir. Você que não traz seus filhos para os cultos, enfim, a palavra é entender isso em relação a Deus, porque eu penso que o que tem tirado mesmo a credibilidade da Bíblia na nossa vida e na vida de muitos, são muitas vezes essa maneira de entender o confortável hoje em dia. O confortável. Ou problemas de doutrinas, ou problemas de experiências ruins que tivemos, enfim, é uma série de questões que estão hoje trazendo para nós um afastamento de um relacionamento mais profundo com Deus. Uma pergunta que nos cabe nesse momento é: e se vivêssemos os problemas vividos pelos homens de Deus, abandonaríamos a fé? Porque aí eu vou para Paulo, para a gente encerrar. Porque veja o que Paulo viveu em 2 Coríntios 4, de 7 a 18. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus, não de nós. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda a parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. E assim, nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por amor a Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós a vida. E temos, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito: cri, por isso falei. Nós cremos também, por isso também falamos. Sabemos que o que ressuscitou o Senhor Jesus, nos ressuscitará também por Jesus, e nos apresentará convosco, porque tudo isto é por amor de vós, para que a graça multiplicada por meio de muitos faça abundar a ação de graças para a glória de Deus. Por isso não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior contudo se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Ou a gente se apega às coisas que não se veem, ou nós vamos ser engodados com as coisas que nós estamos vendo, e as coisas que estamos vendo nos corrompem, as coisas que estamos vendo estão nos colocando como se fosse um molde de gesso, estão engessando a igreja, estão engessando os cristãos, e é por isso que eu rogo a Deus, que você e eu vivamos muitas batalhas e lutas, porque é na batalha, no deserto, que nós somos forjados. Não dá para viver menos do que isso, porque se entrarmos no molde de conforto, se entrarmos no molde do consolo e da sustentabilidade humana, nós vamos corromper a nossa fé e entregar tudo de bom grado, com facilidade. Senhor, traga-nos perseguições, traga-nos lutas, traga-nos batalhas, porque nós precisamos ser treinados pelo Teu Espírito. Se a gente entrar na zona de conforto, a gente vai morrer, e a nossa fé vai fracassar. E como diz o salmista: escondi a Tua palavra no meu coração,
porque eu amo tanto o Senhor e eu não posso pecar contra ti. Escondi a tua palavra no meu coração, para que eu possa entender o seu caráter e a cada vez mais amar o Senhor de todo o meu coração. Escondi a tua palavra no meu coração, para que isso seja oxigênio para mim, para que eu entenda que tudo que eu vá viver a partir de agora, a fonte precisa ser exclusiva do Senhor. Não é o dinheiro na minha conta, não é o prazer que eu tenho, não é o carro novo que eu ando, não é a casa boa que eu tenho. O que eu preciso mesmo é do Senhor, e que a cada dia a minha fé seja renovada pelo poder do teu Espírito, através de ouvir a tua palavra. Deus nos dê necessidade do Senhor, Deus nos dê carência do Senhor, Deus nos dê amor pelo Senhor, Deus nos dê necessidade de um relacionamento mais profundo, porque os nossos filhos precisam ver a gente adorando o Senhor. Deus, nós não queremos cair no ostracismo de um relacionamento fugaz, fraco e frágil, como vivem os religiosos. Nós queremos ser verdadeiros adoradores, porque a palavra diz que Jesus procura verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e em verdade. Não é uma coisa de capa exterior, não é uma Bíblia na mão, não é uma roupa, uma vestimenta, não é isso. É que Deus ache em nós um verdadeiro adorador. Vamos ficar de pé. Faça a sua oração com o Senhor agora, e peça a Deus exatamente isso, para que te tire desse charco que você já se acomodou, para que tire você desse vale que está cheio de comida, cheio de prazer. A hora que você precisa, você tem dinheiro na conta. A hora que você precisa, você pode fazer a viagem que você quer. A hora que você precisa, sabe? Eu quero te desafiar a ofertar no reino de Deus. Comece a gastar o seu dinheiro com o reino de Deus. As pessoas estão vindo a você e te pedindo coisas, oferte. Alguém vai chegar para você essa semana e vai pedir ajuda, oferte ajuda. Pastor, mas eu nem sei se a pessoa tem necessidade. Não importa, não tem a ver com a pessoa que te pede, tem a ver com você. Tem a ver com aquilo que você está fazendo. Tem a ver com aquilo que Deus está moldando no seu caráter. Tem a ver com aquilo que nós estamos querendo ser no Senhor e aquilo que nós dizemos que somos. Não tem a ver com a religiosidade, não pode ser assim. Jesus está prestes a voltar. E eu e você, nós não podemos ser de súbito encontrados fazendo outra coisa. Cuidado com os seus finais de semana. Cuidado com tanto descanso. Cuidado. Tem gente que passa a semana toda lutando muito, trabalhando muito. Eu sei que você trabalha, mas a sua expectativa é chegar ao final de semana para descansar. E você merece descanso, é verdade. Mas descanse fazendo a obra de Deus, porque o nosso descanso não é aqui. Eu fiquei triste com o que eu ouvi do pastor ontem. Ele falou comigo assim: pastor, a minha igreja não tem dificuldade financeira. O público da minha igreja é um público abastado, mas eu não tenho quem trabalhe. Eu não tenho quem trabalhe, porque as mesmas pessoas que fazem umas coisas são as mesmas que fazem outras. E eu pensei, olhei para você e pensei em você, e eu pensei, a nossa igreja não está muito diferente disso. São sempre as mesmas pessoas que estão fazendo as mesmas coisas. Se você chama para oração, são as mesmas pessoas. Se você chama para o jejum, são as mesmas pessoas. Se você chama para ajudar no ministério infantil, são as mesmas pessoas. Se vamos fazer no radical, são as mesmas pessoas. Se vamos para cá, são sempre as mesmas pessoas. Aonde você está? O que você está gastando sua vida? Aonde, meu irmão? Aonde você está gastando sua vida? Você só quer passar o final de semana descansando? Deus leva você para o céu para você descansar lá. Porque fazer a obra do Senhor também traz para nós descanso para a alma. Se coloca à disposição de Deus que você vai ver. Tem muita gente aqui que é tão ocupada
e passa o final de semana todo servindo a Deus, e na segunda-feira vai trabalhar, mas a alma está descansada. Sabe por quê? Porque sabe que serviu ao Senhor o final de semana todo. Eu estou falando para você porque eu sou a família pastoral. Eu vejo a minha casa toda empenhada nisso aqui. E a igreja, quando me contratou a mim, não contratou a minha família, não. Mas a minha família toda serve hoje na igreja, trabalhando. E eu louvo a Deus por isso, sabe por quê? A gente precisa de descanso também. Mas aquilo que a gente faz, Deus vai trazendo descanso. Há famílias aqui que estão empenhadas, líderes de célula, são sempre as mesmas pessoas. Deus está usando esse povo, e a Bíblia diz que o galardão desse povo na eternidade é grande. E sabe, a única coisa que eu vejo é exatamente isso. É que escondeu a palavra no seu coração e entendeu que a nossa vida não se resume a isso aqui. Nós estamos apenas de passagem. Nós estamos semeando aqui para colher na eternidade. Caia dentro do projeto. Assuma com Deus um projeto diferente hoje. E se coloque à disposição. Comece a servir. Comece a pagar o preço. Comece a se colocar à disposição de Deus. Que Deus não salvou você para que você seja apenas o profissional que você é. Eu falo isso sempre aqui. Deus não salvou você para que você seja apenas o profissional que você é. Parabéns pelo profissional que você é. Mas Deus salvou você para você ser o embaixador dele aqui na terra. Então, o tempo todo, aonde você está, como você está, abra a sua boca e profira a palavra de Deus que cura, liberta e salva. Eu oro para que você seja um instrumento afiado. Sabe aquela faca que você pega e passa numa folha de papel e ela corta? Para que você seja um instrumento afiado na mão do Espírito de Deus. Para que a sua vida seja e crie uma rebordosa tão grande que as pessoas que estejam perto de você sintam a presença do Espírito na sua vida. E que você seja um canal de Deus na vida da sua família nessa semana. Pegue essa palavra para você. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, porque o perigo é o pecado, o perigo é o desvio, o perigo é o afastamento. Nós não vivemos daquilo que o mundo nos dá, nós vivemos daquilo que sai da boca de Deus. Nós cremos na sua promessa. E escute, cada vez mais está se cumprindo o que a Bíblia diz. Quando você se aliança com a palavra, saiba que você está na crista da onda, ou seja, você está atualizado. Porque por mais que as pessoas chamem esse livro aqui de antiquado, quando você olha lá para fora, tudo o que está acontecendo já estava escrito aqui. Por isso, quando você se adequa a ele, que você se amolda a ele, e até mesmo abre mão de uma tecnologia para ficar com ele, você está na crista da onda. Porque isso aqui é que é a realidade do mundo. É aqui, e é daqui que nós vivemos e tiramos a palavra para a nossa construção diária. Que o Espírito Santo acrescente no seu coração tudo aquilo que Ele tem para fazer a partir de você. Deus está despertando pessoas aqui hoje para muitas coisas. E eu espero que você se coloque no fluxo de Deus. Porque Deus só conta com aqueles que entram no fluxo dEle, que entram na frequência dEle, que entram na sequência dEle. Porque eu vou te falar, talvez eu fosse a pessoa menos provável para fazer o que eu faço hoje. Mas eu só fiz uma coisa, eu só me coloquei na frequência de Deus. E quando você se coloca na frequência do Senhor, você só precisa perguntar para Ele, para onde, como, o que o Senhor quer, que Ele vai te usar poderosamente, para fazer coisas incríveis que você nem consegue, sabe? Ontem conversando com meu amigo pastor, exatamente isso que a gente falava, o que Deus está fazendo com a sua vida, é impressionante. Exatamente isso, porque a gente só precisa se colocar no canal. Deus leva a gente, Deus vai fazendo. Se coloque apaixonado, dedicado, precioso, porque Deus vai fazer de você e através de você grandes coisas. Receba essa palavra e seja um soldado dedicado,
Não saia de casa sem olhar sua palavra. Não saia de casa sem orar. Dedique. Sabe por que você tem tido muito problema familiar? Porque você abandonou o trono. Você abandonou o trono de Deus. Volte para o trono. Não para sentar nele, mas para se quedar diante dele. Porque ajoelhado diante do trono, quando você começar a fazer isso, a sua família começa a ser reestruturada, restaurada, seu filho volta, seu casamento restaura, tudo começa a acontecer de novo, porque a promessa de Deus é assim para mim e para você. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, porque queremos escondê-la como preciosa, porque é um tesouro em vaso de barro. Nós somos o vaso, mas nós temos um tesouro, e esse tesouro é o teu Espírito. Que, ó Deus, não sejamos meros religiosos, pelo contrário, nós queremos ser dedicados, esforçados, concentrados na frequência do Senhor, no canal do Senhor, para reluzir a tua luz onde quer que estejamos indo. Que as trevas, ó Deus, recuem e que a luz do Senhor em nós avance, para que onde houver trevas na vida de pessoas, sejamos nós representantes do teu Espírito. Nos ajude. Sabemos, ó Deus, que nós não somos legítimos assim, nós sabemos que não somos capazes, mas nós sabemos que o Senhor em nós é a esperança da glória, porque Cristo em nós, esperança da glória. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Duas